O nível do crer. Aí está um ponto de chegada. Sem dúvida alguma, esse ponto de chegada é um desafio. O nível do crer é um desafio para o cristão. Jesus deu um exemplo exuberante. Ali diante do túmulo de Lázaro, ele falou algo que às vezes nos passa despercebido. O que é que ele disse? O Pai me ouve. Esta era a grande certeza que estava em Jesus Cristo. O Pai me ouve. Aí podemos ver um nível completo de fé. Aquele que sabe que Deus o ouve. Se ele sabe que Deus o ouve, ele vai ter a certeza que ele será atendido nas suas necessidades. E ali estava Jesus Cristo. Já tinha chorado por aquela situação de perda do amigo. Jesus chorou. Tem gente que diz que não chora. Mas Jesus, o modelo, chorou. Está nas Escrituras isso. Aquela situação da morte de Lázaro. E então, ele passou esse ensinamento que às vezes nos passa despercebido. O Pai me ouve. Olha, uma certeza que estava em Jesus Cristo. Daí ele diz: Lázaro, sai. E para a surpresa de todos ali, Lázaro se levantou, todo enfaixado, mumificado. O pessoal não sabia o que fazer. Aí Cristo falou: desata ele. A surpresa, né? Que nível de fé! Aí está um ponto de chegada. Um ensinamento. Pois Jesus veio em carne justamente para ser o modelo. Para que no exemplo dele nós pudéssemos nos espelhar e assim aprendermos como crer em Deus. É essa certeza. João, nas suas cartas, ele diz mais ou menos assim, que devemos crer que Deus nos ouve. E se Ele nos ouve, Ele nos atende. Parece que esse ensinamento, no dia da ressurreição de Lázaro, ficou guardada na alma de João. E ele escreveu isso, dando-nos uma lembrança desse fato. O que é que está dizendo? Está dizendo que nós podemos crer. E é um crer que é para obter resultado. Jesus mostrou esse tipo de fé, o tipo de fé de Jesus Cristo.
Um crer que tem resposta. Um crer através do qual a pessoa é atendida. E se ele marcou isso na sua vida, deixou essa marca, é para que esta marca esteja na minha vida, na tua vida, você que está aí do outro lado. A marca do cristão. Bonito, né? É bom a gente lembrar estes ensinamentos, porque na hora da necessidade, a gente vai criar força para obter respostas, para obter resultado. Uma fé que obtém resultado. Esta é a fé do cristão. Você é cristão? Eu sou cristão. Este é um modelo do nosso tipo de fé. E durante a vida nós podemos ver que Jesus saía para ver a fé. E uma prova do que eu estou dizendo foi quando ele encontrou com o centurião. O centurião disse: olá, boa noite. Olá, o centurião disse: eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. O senhor diz uma palavra. E certamente o meu servidor, ele vai se levantar. O senhor não precisa chegar até a minha casa. Eu não sou digno. Veja, o centurião romano, que estava como chefe e que tinha grande autoridade, disse a Jesus Cristo que não era digno de recebê-lo na sua casa. E que Jesus dissesse uma palavra e seu servo seria curado. Sabe o que Jesus disse? Eu nunca achei uma fé como essa em Israel. Está vendo? Jesus procurava fé. Jesus procurava encontrar fé. Por quê? Deus deixou suas bênçãos para aqueles que têm fé. Alguém disse isso. Isso quer dizer que Deus não deixou bênçãos para a dúvida. As bênçãos de Deus vai cair no coração daquele que tem fé. Quão importante essa lição, não é? Aprendermos a fé do tipo de Cristo. Porque ele saía andando por Israel para encontrar na busca de quem tinha fé. Era uma grande alegria para ele, pois assim ele poderia abençoar, e aqueles que estavam ali poderiam desfrutar deste maravilhoso evento, ver o poder de Deus fluir diante dos olhos deles. E assim Deus é exaltado, porque dariam glória a Deus. Por isso que Jesus procurava encontrar fé em Israel. Hoje, sem dúvida alguma, em nossos dias, ele está procurando esse mesmo tipo de fé. Porque essa é a maneira que Deus é glorificado nos nossos dias. Quando o pessoal vê que vale a pena servir a Deus. Deus é um Deus de resultado. É essa lição que Jesus quis passar para os de sua época,
Deus é um Deus de resultado. Ele é sempre presente. Ele não muda. Ele não tem sombra de variação. Se ele abriu o mar vermelho para o povo do Egito, liderado por Moisés, saírem daquela situação, certamente ele quer abrir portas para você sair da sua situação. Assim Deus é o quê? Glorificado. Você viu? A nossa fé, então, glorifica a Deus. Deus exaltado. Por isso que Jesus saía na procura de fé. Pois quando via a fé possibilitava resultados. A fé mostrava que Deus atua. Aqui, agora, em qualquer época, em qualquer lugar. E assim podemos ver a presença de Deus em nosso meio. Pela fé. E o que é fé? Fé é você simplesmente confiar na palavra de Deus. O centurião confirmou isso. O senhor não precisa ir até minha casa. Não precisa da tua presença. O senhor diz uma palavra. Meu servo será curado. Meu servo será levantado. A tua palavra é suficiente. Esta grande verdade que nós temos que proclamar em nossos dias. Que a palavra de Jesus Cristo é suficiente. E nas Escrituras nós podemos ver uma coisa. Ele diz que eu e minha palavra somos um. Veja, Cristo e a palavra são um. O Evangelho diz isso. Cristo e a palavra são um. Então, se nós quisermos tocar em Cristo nos dias de hoje, qual é a regra? Tocando na sua palavra. Como nós iremos tocar na palavra? Nós tocamos a palavra quando nós cremos nela. E ela é Cristo. Então, quando temos fé, Cristo se faz presente. É por isso que as Escrituras dizem que clama a mim e eu te ouvirei. Aí está o segredo de tocarmos em Cristo hoje, quando cremos na sua palavra. O segredo do centurião. Resultado, o centurião obteve o produto que queria, a saúde do seu servo. E seu servo ficou curado. Esse é o tipo de fé que obtém resultado. É o tipo de fé que Cristo quer encontrar no nosso meio e na nossa presente geração. Uma fé que crê na sua palavra. Aí está o tipo de fé que obtém resultados. Aí está uma marca. A marca do cristão. Que espelha o tipo de fé que estava em Jesus Cristo. Ele falou: o Pai ouve os meus pedidos. Não é? O Pai ouve os meus pedidos, não é? Lá diante do sepulcro de quem? De Lázaro. O Pai ouve o meu pedido. Aí você pode ter uma radiografia da fé de Jesus Cristo, da certeza de Jesus Cristo
E a causa? Porque Jesus obtinha resultados. Porque ele sabia dentro dele que o Pai o ouve. Hoje a mesma coisa pode acontecer conosco. Deus pode nos ouvir quando nós tivermos o mesmo tipo de fé do tipo de Cristo. Aquela fé do centurião. Uma fé que crer na palavra. Pedro fez isso. Pedro tinha passado a noite toda, não pegou peixe, não obteve resultado. Mas quando chegou no limiar da praia, Cristo disse: lança a rede. Ele falou: não, nós batemos a noite toda a rede. Não pegamos nada. Mas Cristo falou: lança a rede. Ele falou: sobre a tua palavra lançarei a rede. O que é que houve? Resultado. Milagre. A rede estava cheia de peixe. Teve que chamar as embarcações pequenas para que viesse ajudá-lo, para que a rede não se rompesse. Milagre. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Isto é fé. Isto é o tipo de fé que obtém resultado. Que pode estar no teu coração, no meu coração, no nosso coração. Nós temos que apenas ser instruídos. Lembrar desta instrução. Lembrar deste modelo que havia no coração de Jesus Cristo. E assim como Jesus Cristo obteve o resultado e Lázaro saiu vivo, nós obteremos resultado para os nossos casos específicos. Valeu, né? Senhor, obrigado por esse ensinamento de fé do tipo de Cristo, que produz resultado. E é uma coisa que está ao meu alcance, ao nosso alcance, pois tu nos ensinaste isso. E passarão o céu e a terra, a tua palavra não passará. Este é o andar do cristão, é o tipo de fé para a nossa presente geração, para o nosso presente século. Uma fé que obtém resultado. Agora, no seu poderoso nome, nós dizemos a todo tipo de espírito de enfermidade, espírito de morte. Sai das nossas colunas, sai das nossas vértebras, sai dos nossos ossos, todo espírito de enfermidade e morte, sai dos nossos órgãos internos, todo tipo de enfermidade. Sai também do nosso aparelho respiratório, circulatório, digestivo. Sai do nosso aparelho bucal, visual, nossos ouvidos. Sai também de nossas mãos e pés, braços e pernas, todo tipo de enfermidade e espírito de morte. Sai também das nossas mentes, raiva, mágoa, rancor, tristeza, depressão, angústia, sai de nossas mentes, no poderoso nome de Jesus Cristo. Sai também de nossas vidas, espírito de pobreza, de miséria e desgraça. Sai de nossos países também, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.